Muito bem, nós estávamos falando na nossa aula passada a respeito da introdução do balanço de pagamentos, que é um dos assuntos aí mais cobrados pelos fiscos estaduais e Receita. Nós havíamos analisado na nossa aula passada, primeiro, a nossa balança, que nós chamamos de balança comercial, que inclui, na verdade, a importação e a exportação de bens não fatores e, portanto, mercadorias e serviços como um todo que não impliquem terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e tecnológica. Nós havíamos falado ainda que nós temos uma balança de serviços e que nessa balança de serviços são mensurados, por exemplo, os fretes ou o seguro, o gasto com as viagens internacionais e ainda, na verdade, nós podemos incluir nessa balança de serviços todos os serviços intangíveis, por exemplo, né, como os serviços internacionais de crédito. Mas eu quero te recordar também que nós havíamos falado na aula passada que nós temos as transferências unilaterais e que essas transferências unilaterais podem ser, por exemplo, a remessa, né, de parte da renda oferida num outro país para o país de origem, e o exemplo clássico para você seria de um brasileiro que trabalhe para Mendes Júnior no Iraque e que manda parte da sua renda para a sua família no Brasil. É, na verdade, uma transferência unilateral. E eu havia ressaltado para você que isso não significa que ele não tenha uma contrapartida no sistema de contas da balança de pagamentos, porque o sistema é o mesmo das contas nacionais, ou seja, de partidas dobradas. Mas eu quero te recordar que não há nenhuma compensação ao envio desse valor que é remetido para o Brasil. Recordando-se também que quando nós falamos de transferências unilaterais, pode ser, por exemplo, uma doação. Recentemente, o Brasil doou, né, mais de 280 mil toneladas de arroz para a Somália. Isso será considerado, então, no balanço, né, de pagamentos do Brasil, como, na verdade, o cômputo de uma transferência unilateral, porque ele não terá uma contrapartida do país Somália. Muito bem, na nossa aula de hoje nós vamos falar de uma outra subconta dentro do balanço de pagamentos, que é a conta de capitais. Quando nós estamos falando da conta de capitais, é preciso lembrar a você que nós estamos falando, de um lado, de todas as receitas enviadas ao exterior, por exemplo, para o pagamento do principal da dívida externa brasileira ou o pagamento remuneratório dos juros, mas pode significar também o pagamento de royalties ou ainda o pagamento de dividendos obtidos com fatores de produção ou tecnologia estrangeira em território nacional. Mas o movimento também pode ser o inverso, ou seja, na verdade, a receita recebida do exterior. E essa receita recebida do exterior envolve os mesmos fatores para a receita enviada ao exterior. Ou seja, na verdade, juros, multas ou ainda o principal de dívidas, e ainda pode incluir a remessa de pagamento de fatores realizados por outros países, mas de detenção, né, de residentes no Brasil e que, portanto, entra no mercado brasileiro. Se assim é, nós vamos então tentar entender essa questão agora a partir do nosso quadro. Acompanha comigo. Então, nós temos agora uma outra etapa lá da nossa estrutura, né, de balanço de pagamentos, e nós estamos falando de uma subconta que é a do movimento de capitais. Recorde-se você que o movimento de capitais, também chamado de balança de capitais, vai registrar as transações envolvendo investimentos, empréstimos e financiamentos entre os países. E, portanto, ela é formada pelo quê? Primeiro, naquilo que nós chamamos de investimentos diretos. Esse investimento direto normalmente tem uma outra sigla que nós chamamos de investimento direto estrangeiro, também conhecido como IDE. O exemplo clássico de um IDE será a nova fábrica, né, da Jack Motors, né, que deverá se consolidar no Nordeste brasileiro até 2014. Ora, a entrada do capital para um investimento direto, que é a construção da fábrica da Jack Motors no Nordeste até 2014, faz parte, né, na verdade, do nosso balanço de pagamentos registrado no nosso movimento de capitais. Mas, na verdade, eu posso pensar
em reinvestimentos. Ou seja, na verdade nós estamos falando, né, de que uma determinada empresa, exemplo, já presente no Brasil, esteja promovendo o reinvestimento no seu negócio. Imaginemos, por exemplo, que a cadeia de supermercados Carrefour faça um reinvestimento na ampliação das suas lojas e modernização no Brasil. Será contabilizado então aqui. Empréstimos e financiamentos, como, por exemplo, o pagamento, né, de juros dos títulos da dívida pública brasileira comprada por não residentes, e, por um outro lado, o recebimento desses empréstimos e financiamentos, as amortizações, portanto, o pagamento dos empréstimos, os capitais de curto prazo, o chamado hot money, ou dinheiro quente, também conhecido como smart money, e ainda os empréstimos de regularização financeira. Recorde-se de né? Quando nós tivemos lá o ano de 2001, o Brasil estava na passagem do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula. Resultado, FHC, de maneira a garantir uma transição mais pacífica, recorre ao Fundo Monetário Internacional para um empréstimo de regularização no total de 40 bilhões de dólares, que permitiria ao Brasil não ser achacado pela especulação em cima da nossa moeda, que chegou a ser cotada, né, em R$ 4,00 para $1. Portanto, uma desvalorização intensa da moeda brasileira. E nós sabemos que nós temos finalmente outros capitais, como, por exemplo, aqueles advindos, né, do financiamento de outras atividades, que não simplesmente as atividades sob o ponto de vista financeiro. Se nós estamos falando a respeito da estrutura do balanço de pagamentos, eu quero te recordar que nós temos erros e omissões. O que nós havíamos falado ainda há pouco para você? Que se a contabilidade de uma empresa tem um alto grau de complexidade, obviamente, nada desprezível. Imagine você a contabilidade de um país. Assim, em função das imperfeições na forma de registro das informações, nem sempre se consegue a necessária equivalência entre o total de créditos e o total de débito, que você aprendeu conosco lá em Contas Nacionais, que nós chamamos de equilíbrio interno da conta. Você se recorda que o sistema de partidas dobradas parte do pressuposto do equilíbrio interno da conta e também daquilo que nós chamamos de equilíbrio entre as contas. Portanto, na verdade, o saldo final deve ser zero entre débito e crédito dentro de cada conta, mas também deve ser zero entre as contas. Se é assim, surge daí o lançamento que nós denominamos como erros e omissões, que é um valor de chegada, ou seja, ele é calculado justamente para tornar nula no balanço de pagamentos a somatória entre os débitos e os créditos. Sendo assim, o saldo total do balanço de pagamentos deve ser idêntico ao saldo da variação das reservas. Um saldo negativo no balanço de pagamentos significa que no período em questão o país teve que utilizar parte das suas reservas para saldá-lo. Vamos entender isso. O Brasil hoje, por exemplo, tem, né, em termos de reservas em dólar, algo próximo de 360 bilhões de dólares. Ora, se na verdade nós tivermos uma situação em que o saldo total do balanço de pagamentos seja deficitário, na verdade significa que saíram mais dólares para pagamentos do que entraram pelos recebimentos. Resultado, se eu tenho uma situação deficitária, imediatamente implicará que eu terei que retirar parte do dinheiro presente nas minhas reservas para poder cobrir esse rombo. Se o inverso ocorrer, ou seja, superavitário, ou seja, na verdade eu tenho uma entrada de receita, né, recebida do exterior maior
receita recebida do exterior maior do que receita enviada ao exterior, na verdade, nós teremos então um aumento das minhas reservas. Resultado, o saldo total do balanço de pagamentos deve ser idêntico ao saldo das variações das reservas. Um saldo negativo no balanço de pagamentos significa, no período em questão, que o país teve que utilizar parte de suas reservas para saldá-lo. Um saldo positivo, portanto superavitário, significa que aumentou o acúmulo de reservas pelo país. Sendo assim, nós podemos dizer genericamente que, sendo BP o saldo do balanço de pagamentos e R o valor resultante das reservas, temos que BP é igual a menos R. Ou que BP mais R tem que dar igual a zero. Ou seja, BP positivo implica em um R negativo. Tranquilo? Sendo assim, a gente pode então concluir que o resultado do balanço de pagamentos em transações correntes, TC, é igual ao sinal inverso da soma, né, do movimento de capitais, MC, com o saldo das variações das reservas. Ou seja, na verdade, as transações correntes será igual ao movimento de capitais mais as reservas. Sendo assim, a gente pode chegar então a uma última conclusão para fechar mais essa conta aí da nossa balança de pagamentos. O movimento de capitais registra os investimentos, empréstimos, financiamentos e demais capitais financeiros entre os países. Somando-se assim o saldo da balança de pagamentos em transações correntes e considerando eventuais erros ou omissões, chega-se ao saldo total do balanço de pagamentos. A conta variação das reservas demonstra esse resultado, ou seja, mostra seu impacto sobre o nível de reservas no caso de um déficit, ou seja, quando diminuem as reservas, mas também, né, a situação de eventuais empréstimos de regularização ou do lançamento de atrasados. Ok? Muito bem, né? Mais uma etapa, então, cumprida de esclarecimento aí da nossa balança de pagamentos, que, na verdade, é complementar aquela nossa aula inaugural a respeito de contas nacionais. Ok? Forte abraço para você e até a nossa próxima aula.